Você está ouvindo o programa O Poder da Palavra. Apoio Cultural. Agronutri Nutrição Animal. Rações e proteinados para aves, suínos e bovinos. Investir em nutrição é investir no futuro da produção. Avenida 7 de Setembro, número 8, setor industrial. Fone WhatsApp 699-8400-3814. Psicoterapia com a psicóloga Alíria Fernandes. Cuide da sua saúde mental. A terapia é um investimento em você. Fone WhatsApp 44 9911 56 28. Embaixada de Cristo Lagos, Nigéria. Ministério liderado pelo pastor Cris Oyakhilome, que se estende por todo o mundo, levando milhões de pessoas a experimentarem uma vida vitoriosa e propositada na palavra de Deus. Maiores informações, entre em contato conosco pelo fone WhatsApp 69 99909 9818. Neste momento, você receberá o poder da palavra no seu espírito. Rapsódia de Realidades, pastor Cris Oyakhilome. Comunhão contínua com o Espírito, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Romanos 8:6. Muitas vezes as pessoas lutam para ter verdadeira comunhão com o Espírito Santo, porque estão constantemente vivendo a partir de suas mentes. São filhos da carne, ocupados com a consciência terrena, cheios de considerações do mundo e movidos por contemplações naturais. No entanto, a Bíblia diz: a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Se algo que deve ser constante em ti é viver em perpétua comunhão com o Espírito Santo, reconhecendo a sua pessoa, falando com ele e caminhando com ele diariamente. Segundo aos Coríntios 13:14 diz: a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Amém. Fale sempre com o Senhor. Não ore apenas quando precisar de algo. Em vez disso, mantenha esta comunhão contínua de amor entre o seu espírito e o dele. Essa comunhão é o que ele deseja. Mantenha-a viva. 1 aos Coríntios 1:9 diz: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Comunhão é comunicação, relação, intimidade. De Gênesis a Apocalipse, descobrimos que Deus fala. Ele deu existência à criação. Falou com Adão, com Noé, com Abraão, com Moisés, com os profetas e através do seu Filho, Jesus Cristo. Ainda hoje, através da sua palavra e do Espírito Santo, ele continua a falar. Por isto, aprenda a ouvir e a falar com ele em verdadeira comunhão. Isto é vida no Espírito. Seja inspirado pelo Espírito Santo. Aleluia. Inspirações para o Sucesso, parte 2. No nosso programa do dia 4/1, iniciamos a série Inspirações para o Sucesso. Nós falamos da primeira inspiração, que é a palavra de Deus. E hoje, na parte 2, falaremos da inspiração do Espírito. Se você não ouviu o programa no dia 7/1, acesse o canal @programa O Poder da Palavra e ouça todas as mensagens ministradas neste programa desde maio de 2025. Vamos então para a mensagem de hoje e vá para o livro de João, capítulo 14,
do versículo 15 ao 17. Que diz assim: se vocês me amarem, guardarão os meus mandamentos. E eu orarei ao Pai, e Ele dará outro Consolador para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, para estar com vocês para sempre. Aleluia. A palavra outro Consolador é traduzida do grego allos parakletos e significa um do mesmo tipo e qualidade. Então o Espírito Santo é como Jesus. E Jesus está nos dizendo que oraria ao Pai e Ele enviaria outro Consolador que ficaria conosco para sempre. Ou seja, Ele está dizendo que Ele mesmo ficaria conosco para sempre. E não só por algum tempo. Allos parakletos. Outro que é o mesmo, que é chamado ao lado para ajudar. E a palavra ajudar, ela é dividida em 7 sinônimos: conselheiro, ajudador, intercessor, advogado, fortalecedor, consolador e nossa esperança. Aleluia! O fortalecedor vive em nós. Então nós não temos que pedir por força, porque Ele vive em nós, o conselheiro, o ajudador. Então não podemos dizer que não temos ninguém para nos ajudar, porque o Espírito Santo é o nosso ajudante e Ele vive em nós. Ele também é o nosso intercessor. Ele ora por nós e através de nós. Pense nisto. Você tem alguém dentro de você que pode orar através de você pelas outras pessoas. E Ele é como advogado de defesa. Ele fala conosco, nos dizendo exatamente como ganhar todos os casos. Pense nisso. O Espírito Santo, o nosso fortalecedor, está sempre de prontidão. E quando a vida parece escura e as coisas parecem impossíveis e difíceis, e você pensa, o que eu vou fazer? O Espírito Santo toca por dentro de você e diz: ei, eu estou aqui, você pode vencer, eu vou te ajudar, eu vou te guiar. E de repente, você percebe que não está sozinho. Aleluia. Se você ficar sem forças, sem informações, ideias e opiniões, há uma espera pelo Espírito Santo. Ele lhe fornecerá conhecimento necessário, sabedoria e compreensão. O Espírito Santo nos inspira. Você entende o que é ter Jesus, o Mestre, dizendo a você o que fazer? É exatamente isto que acontece, porque o Espírito Santo é como Jesus. Ele disse: eu orarei ao Pai e Ele enviará outro exatamente como eu, e Ele vai te amar assim como eu te amo. Glória a Deus. Quando você recebe o Espírito Santo, seus medos desaparecem e a sua vida assume um novo significado. Leia a Bíblia. Todos os que foram inspirados pelo Espírito Santo, eles foram ousados e mudaram as suas vidas, transformaram situações, venceram e se tornaram grandes homens. A consciência do Espírito Santo em nós nos encoraja em todas as situações. O mesmo Espírito Santo que mudou Pedro para sempre, o mesmo Espírito que mudou Paulo e Barnabé para sempre, o mesmo Espírito vive em você hoje e ele te inspira. Veja o exemplo de Jesus, do seu ministério, da sua vida. Suas palavras demonstraram sua fé, esperança e amor. No Evangelho de João 10:30, Jesus disse: eu e o Pai somos um.
Jesus ordenou palavras como ninguém. E nós podemos falar como Jesus. Fomos inspirados por suas palavras. Jesus falou palavras extraordinárias. Pense em todos os milagres que Jesus realizou. Você já leu no Evangelho de João, quando ele orou e entregou os seus discípulos nas mãos do Pai? Ele disse: eu não oro só por estes, mas por todos aqueles que receberão o seu testemunho. Deixe-me ler para vocês. João capítulo 17, do versículo 20 ao 22. Jesus disse: minha oração não é apenas por estes. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Aqui ele estava falando de nós. Aleluia. E ele continuou: para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu dei-lhes a glória que tu me destes, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Louvado seja Deus. Que oração! Jesus estava orando pelos discípulos e por nós. Ele deu a eles e a nós a glória que ele recebeu do Pai. Então você foi adornado com honra e dignidade do reino. E nada, nem ninguém pode desonrar você. Aleluia. Que inspiração. Veja como Jesus tinha esperança no Pai. Ele estava demonstrando esperança. Nunca nenhum homem demonstrou tal esperança. E nós nos inspiramos no exemplo de Jesus. Não há ninguém como ele. Este é o Cristo que conhecemos e que recebemos. 1 João 4,17, na parte B, diz: pois assim como ele é, também nós somos neste mundo. Aleluia. Não somos aquilo que a doutrina da religiosidade diz. Como cristãos, como os filhos de Deus, somos o que a palavra de Deus declara sobre nós. Em Cristo, somos o que ele nos fez ser. Somos a casa viva de Deus, morada do Espírito Santo. Em 1 Pedro 2,9 diz que somos o povo de propriedade exclusiva do Senhor, nação santa. E podemos andar como Jesus andou, porque agora temos a sua natureza divina. Somos inspirados pelo seu exemplo. Ele nos deu um exemplo de que devemos seguir os seus passos. Então seja inspirado por ele, seja inspirado pelo Espírito Santo. Aleluia. E você que ainda não nasceu de novo e deseja se tornar filho de Deus e ser inspirado pelo Espírito Santo, eu te convido a fazer essa oração comigo com fé e em voz audível. Repita comigo essas palavras. Ó Senhor Deus, creio de todo o coração em seu Filho Jesus Cristo. Creio que ele morreu por mim e que o Senhor o ressuscitou dos mortos. Eu acredito que ele está vivo hoje. E eu confesso com a minha boca que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. A partir deste dia, por ele e em seu nome, eu tenho a vida eterna. Eu nasci de novo. Amém. Se você fez essa oração com fé, saiba que o Senhor te ouviu e ele te responde. E em 2 Coríntios 5,17, a palavra diz: portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas se passaram. Eis que tudo se tornou novo. Agora você é a nova criação de Deus. E o Espírito Santo veio habitar em você. Hoje, você recebeu uma nova vida em Cristo. Aleluia. E eu oro agora. Pai amado, eu oro por todos os ouvintes deste programa. E para os que nasceram de novo hoje e se tornaram seus filhos e herdeiros das suas promessas. Oro para que todos sejam constantemente transformados e posicionados pela sua palavra para uma vida superior de glória e triunfo,
cheios de força, coragem e sabedoria, sendo inspirados e guiados pelo Santo Espírito. E que à medida em que ouvem e meditem a sua palavra, sejam curados, ensinados, educados, treinados para serem sempre cheios com o teu Espírito, para viverem a vida sobrenatural, na tua boa, perfeita e agradável vontade, em nome do Senhor Jesus. Oro também por todos os enfermos que receberam diagnósticos de doenças graves, para que a saúde divina os alcance agora e que a cura se manifeste pelo poder do Espírito Santo e do nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Deus Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão, tua verdade feita em mim. E eu nada sou sem ti. Chegamos ao final de mais um programa e eu te convido a estar comigo novamente na próxima quarta-feira com mais um programa, O Poder da Palavra. Deus abençoe vocês. Deus Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão, tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Você acabou de ouvir o programa O Poder da Palavra com Neide Silva. Para maiores informações sobre o Ministério Embaixada de Cristo no Brasil e na África, entre em contato conosco pelo telefone WhatsApp 69999099818. Deus te abençoe. Levantamos as mãos em louvor.